Bom, senhoras e senhores, 13 horas, não, 15 horas e 13 minutos. 15 horas e 13 minutos, estamos ao vivo aqui no Sandribas, a Voz Trovão, e a gente vem trazendo mais informações para vocês. Eu já cheguei a comentar um pouquinho aí no começo do nosso programa, e agora eu venho trazer essa informação quentíssima que surgiu aí nas redes sociais. Inclusive, eu fico até receoso todas as vezes quando saem notícias assim, para a gente não dar uma notícia furada e não falar aqui algo que não seja verdade, ou esteja divulgando algo que ninguém está falando e só a gente aqui falando sobre esse assunto. Isso, sei lá, eu fico receoso. Eu falei, deixa a coisa acontecer. E aconteceu, já foi postado nas redes sociais, inclusive da própria Elora Dana. Aqui, ó, MMA Prospect, que esse MMA Prospect é um Instagram, né, que tem que solta notícias a respeito do MMA. Ele escreveu o seguinte, inclusive escreveu em inglês, tá? Porque é a origem desse canal, tá? Esse canal não é um canal brasileiro. E aí eu traduzi no Google Tradutor e estou colocando aqui para vocês. Olha lá, Elora Dana do Jungle Fight. Elora Dana do Jungle Fight está a caminho do torneio peso mosca da PFL nesta temporada, que é a temporada 2025. A 3 vezes campeã peso mosca, detém um recorde profissional perfeito de 7 lutas, 7 vitórias, com 4 finalizações e 1 nocaute. E aí, senhoras e senhores, eu fiquei na expectativa. Será realmente? Porque até então, a Elora Dana, ela ia lutar no dia 19 de janeiro, na edição 134, na edição 134 do MMA World League, Jungle Fight MMA World League, que aconteceu lá em Brasília, no Distrito Federal. Ela ia fazer mais uma defesa de cinturão. Em Brasília, de novo, que ela já tinha feito uma defesa de cinturão contra a Brena Cardoso em Brasília. E eu vou dizer o porquê. Porque, inclusive, em Brasília, eu consegui fazer 2 episódios do podcast, Thunder Voice Podcast, um com a adversária dela, Brena Cardoso, e outro com ela, Elora Dana. Elora Dana e mais o treinador da Elora Dana, e da Brena Cardoso também eu consegui fazer com a Brena e com o Rafa. Se você não assistiu ainda, dá uma procuradinha aí no nosso canal aí, podcast, que você vai encontrar essa entrevista da Elora Dana. E aí ela fala como foi que ela começou, como é que foi que ela migrou do jiu-jitsu, né, para o MMA. Ela ainda não é uma faixa preta de jiu-jitsu, mas, enfim, está aí na labuta e está trilhando o caminho para poder chegar lá. Esteve recentemente na academia, recentemente, que eu digo no final do ano passado, ela esteve passando alguns dias lá na Team Borracha, com o Carlos Borracha, com a Natália Silva, né, que é do UFC, e eu, até então, treinava lá na academia, né, na Team Borracha. Eu não vi o treino dela, não acompanhei nada, até porque são horários diferentes. O horário que os atletas profissionais treinam é um horário que um mensalista como eu treina. Eu treino à noite, eles treinam logo depois do almoço, logo depois do meu almoço. E aí ela passou alguns dias lá para aperfeiçoar esse jogo dela, e aí era para esse jogo estar disponível para nós, né, nessa luta que ela faria contra, seria mais uma defesa de cinturão, né, aí dessa vez seria contra a Sofia Scher, uma atleta lá da Argentina. Essa luta era para acontecer em janeiro. Por algum motivo, ela foi cancelada e provavelmente, se ela não tivesse assinado aí com a PFL para ser uma das nossas representantes desse ano de 2025, esse combate aconteceria de novo. Ou seria marcado de novo, na verdade, né? Agora para o dia 22 de março, que também acontecerá em Brasília. Então, Jungle Fight 135, o 134 foi Brasília, o 135 também será Brasília. Só que um foi no dia 19 já né, o 134, 19 de janeiro, e agora no dia 22 de março será
a edição 135. Provavelmente ela estaria nesse card. Ela seria a luta principal. Mas, como assinou com a PFL, provavelmente também, caso a Sofia Esquer lute o evento, vai lutar com uma outra adversária. Basta saber se será uma disputa de cinturão ou um cinturão interino da categoria, até porque quando ela lutou, a Elora Dana lutou contra a Brena Cardoso, foi uma unificação de cinturão. Quem era a campeã interina da categoria era a Brena Cardoso. Então, o que a gente precisa saber é se a Sofia Esquer, quando lutar agora no Jungle Fight 135, na MMA World League, se o combate dela será por um cinturão interino ou não. O fato é que essa luta não acontecerá mais, pelo menos dentro do Jungle Fight. Ok? E aí, tá aqui, ó. Porque, inclusive, a brasileira já está confirmada na PFL com outras 3 brasileiras. Então tá aí, com o oferecimento de Doro Camisaria, nós vamos falar para vocês quem são as brasileiras que estarão nos representando na PFL nesse ano de 2025. Elora Dana, inclusive a campeã do Jungle Fight, ela será a primeira representante nossa. Depois nós teremos a Tayla Santos, que o ano passado foi vice-campeã da competição, perdendo a final apenas para a Dakota Ditcheva, mas acabou vencendo 3 combates, não na mesma noite, mas durante o ano de 2024, até chegar nessa final. Na primeira luta, ela enfrentou a brasileira Ilara Joane, que também estará nos representando nesse ano de 2025. Ela também é outra brasileira que nos representa. É chamada na luta de Arya Stark, a Ilara Joane, que antes de chegar na PFL acabou fazendo algumas lutas no Bellator, mostrando que ela também é uma atleta bem experiente. Na verdade, foram 7 lutas, com 3 vitórias e 4 derrotas. O ano passado, ela estreou na PFL, lutou 2 vezes. A primeira luta foi essa daí que eu disse que foi contra a Tayla Santos, ela acabou perdendo, mas depois ela venceu a Shanna Young por decisão unânime, isso em junho, julho do ano passado, e agora está esperando uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade vai chegar aí agora na PFL, ela também sendo uma representante nossa. Então eu falei de Tayla Santos, eu falei de Elora Dana, falei de Ilara Joane e vou falar para vocês a nossa última representante, Juliana Velasquez, que tem 13 vitórias e apenas 3 derrotas na sua carreira, ex-campeã do Bellator, chegou inclusive a emplacar 7 vitórias seguidas no extinto evento americano, que acabou sendo comprado pela PFL. Agora, quando você olha para as 3 derrotas da Juliana, é um caso curioso, né? Porque as 3 derrotas foram para a mesma atleta, que foram para Liz Carmouche, que acabou vencendo ela 3 vezes seguidas. Foram 3 lutas, foram 2 no UFC, uma na PFL, mas foram 3 lutas, as 3 lutas seguidas, 2022 e em 2024. Elas não fizeram outra coisa a não ser sair da mão. E a Liz Carmouche acabou vencendo as 3 lutas, os 3 combates. Então, as 3 derrotas da Juliana Velasquez são exatamente para a mesma atleta, e as 4 meninas estarão nos representando na PFL esse ano de 2025. Sucesso para elas, parabéns pela vaga, parabéns Elora Dana também por essa vaga, saiu do Jungle Fight no direto disputar aí o prêmio, eu acredito que seja de $500 mil. Que coisa, se fizer isso vezes 6 dá 3 milhões de reais. Meu Deus, que coisa bacana. Parabéns para todas as atletas que vão nos representar e boa sorte nesse ano de 2025. Lembrando que só uma sai com o braço erguido e com cheque assinado da organização.